Estamos ao vivo aqui em mais uma live da Atitude Nutrição. Vamos falar hoje sobre comer intuitivo na infância. Então, como é que a gente pode trabalhar o comer intuitivo na infância? Como é que a gente pode ensinar os pais, a preservarem esse comer intuitivo que as crianças têm? E se já avançou ali um pouquinho na idade, como é que a gente pode trabalhar comer intuitivo com as crianças, Eu estava estudando hoje à tarde, fazendo uma revisão aí de alguns materiais meus por conta de uma aula que eu tô montando, que eu vou dar. E dentro do que eu estava estudando, eu falei, vou pegar esse tema aqui para levar para as meninas, que eu acredito que pode ser uma dica bem, sim, como que é que fala? Quando a gente fala tire pronto, sabe? Será que vocês falam assim no Brasil inteiro? Mas tire pronto é tipo, quando a gente consegue pegar e já ir aplicar direto, Então, vai colocando aqui pra mim, ó. Tô vendo que a Bárbara tá aqui, a Ávila, a Andréia, a Carolina, a Edicleide, a Carla, a Paulene, ó, minhas alunas marcando presença aqui nas lives, tô gostando de ver. Noemi, conta pra mim, vocês já trabalharam comer intuitivo alguma vez com as crianças, sim ou não? Coloca aí pra mim, sim ou não? Se já trabalhou, ou se já ouviu falar, pelo menos, de comer intuitivo, porque o que eu vejo, o comer intuitivo, ele é muito claro, assim, eu acho, já no trabalho das nutricionistas que trabalham com os adultos, quando elas precisam resgatar realmente essa percepção de fome e saciedade do próprio corpo das pessoas, que estão ali, às vezes, lutando contra as dietas, mas pra gente chegar nessa situação, gente, teve uma caminhada. E eu vejo a nutrição materno-infantil como uma possibilidade da gente fazer diferente, Eu vejo o nosso trabalho aqui com as crianças como uma possibilidade de construir a base de uma maneira diferente. Então, se nós temos condições de ajudar desde a infância que essas crianças mantenham ali uma conexão com os seus corpos, com relação à fome, à saciedade, às percepções, aos sinais que eles vão dando, se a gente puder ajudá-los a refinar, aguçar essa percepção dos sinais, que lindo é o nosso trabalho, na verdade, vocês não acham? E com relação à alimentação, a gente consegue muito fazer isso, Existem formas da gente ensinar os pais a fazerem isso com as suas crianças, fáceis, que não são difíceis para eles fazerem em casa, ou então até para quem trabalha aí com escolas, para se trabalhar na escola também. E aí disso que eu quero dividir aqui um pouquinho com vocês hoje, tá certo? Então, manda aí nosso símbolo, vou colocar aqui, ó, manda nosso girassol, se você não sabe, nosso símbolo aqui das lives, Nosso girassol, todas as nutris que estão aqui, que querem florescer para a nutrição materno-infantil, Que querem poder sempre estar em busca de novos conhecimentos. E vou aqui partir para o nosso conhecimento prático do dia. Então, conta para mim, comer intuitivo faz parte já da tua conversa com os pais? Você fala sobre fome e saciedade com os pais, Porque qual que é o ponto? É engraçado, sabe? Às vezes, a gente tem algumas percepções, assim, eu falo sobre as crianças, que elas são meio diferentes, eu acho que essa é a palavra. A forma como a gente olha as crianças e como a gente quer trabalhar com elas é muito diferente do que a gente faria, talvez, como adultos, E poder conversar com os pais sobre isso é muito importante. Existe um vídeo maravilhoso, eu já compartilhei esse vídeo, assim, com as minhas alunas lá da formação em coaching nutricional infantil, mas todos vocês podem buscar no YouTube, ter acesso. Quem ainda não viu esse vídeo, é um vídeo que vale muito, mas muito a pena. As minhas alunas amam, assim, utilizar ele. Aliás, tem que compartilhar com a turma nova. Quem é da turma nova que tá aí? Eu vi a Paulene que passou, que é da turma nova, que mandou geração aqui agora. Quem mais? Quem mais da turma 11, da turma nova? Mas o ponto é, minha gente, esse vídeo é um vídeo do Porta dos Fundos. Vocês já viram? Que é Come Tudinho, ele chama, Come Tudinho, Porta dos Fundos, você vai encontrar. É um vídeo que é uma comédia, assim, Um vídeo que tira sarro de uma situação onde pega um adulto que tá no restaurante, o adulto fala, eu não quero comer mais. Então, ele chama o garçom e fala, acabei. Aí o garçom fala, não, você não acabou não. Aí ele, não, acabei, já tô satisfeito. Aí o garçom começa
buscar fazer ele comer, né? Que é a tal da mais uma colherada, não, raspa o prato. E aí quando a gente olha aquilo com um adulto no restaurante, você fala, que surreal é isso, né? Ninguém faz isso com um adulto. Eu não faria isso com meu marido, eu não faria isso com a minha esposa, eu não faria isso com a minha mãe, com meu pai. Por que a gente faz com as crianças? E então, às vezes, né, os papéis, quando eles se invertem, a gente acaba fazendo coisas diferentes. Esse mais uma colherada, mais um pouquinho, né? Só a última, que eu acho que quase toda criança aí acaba escutando em algum momento, quando não tem uma família que foi bem orientada com relação a isso, é um ponto que a gente precisa trabalhar com os pais. Então eu adoro quando eu vou trabalhar essa questão de fome e saciedade e trabalhar as questões do comer intuitivo com a família, eu adoro trazer esse vídeo, porque ele é um vídeo que elucida muito o que a gente vai falar, né? Quando a gente vê o vídeo e pergunta pra mãe, o que você reparou aqui, né? Pergunta pro pai, o que você viu de diferente nesse vídeo? Porque na hora a gente tá rindo, a gente tá ali, nossa, que engraçado, né? Mas aí quando a gente pensa que a gente faz aquilo todos os dias com, às vezes, a nossa criança, poxa vida, aquilo me traz um olhar diferente. Então, quando a gente consegue trazer recursos, existe até um post aqui no nosso feed, né? Que ali no Instagram, a gente fala sobre as diferentes formas de aprender de uma pessoa. E eu tenho como aprender ouvindo, eu tenho como aprender vendo, né? Então, lendo, por exemplo, escutando alguém falar algo. Eu tenho como aprender a hora que eu falo, que eu ensino, né? Eu posso conectar todos esses pontos e cada um vai aprender melhor de uma maneira. Portanto, quando a gente traz esses outros recursos para a hora do atendimento, quando não é só a gente falando, nosso atendimento fica mais rico, concorda? Sim ou não? Sim ou não? Concorda comigo? Manda aqui, sim, concordo. Não, não concordo. Acho que só a gente falar já tá suficiente. Quero saber. E por que eu falo isso, tá? Quero ouvir aqui de vocês o que vocês acham. Por que eu falo isso? Porque quando a gente expande, quando a gente tem outras formas de mostrar uma mesma situação, falar de uma mesma situação, a gente muitas vezes está podendo acessar aqueles pais de uma maneira diferente. Não é verdade? E ao acessar esses pais de uma maneira diferente, às vezes é hora que a gente tem aquele start. Entende? Ó, a Edcleide falou sim, concordo. A Paulene sim, concordo. Então vai ser importante a gente ir buscando sempre recursos, né, que deixem ali o nosso atendimento cada vez mais rico no sentido de eu ter várias possibilidades de acessar aquela família. Seja naquele momento, se eu estou falando da criança, ou dos seus pais, ou de todos juntos, mas quanto mais pontos de acesso eu tenho para explicar algo para eles, melhor. Porque isso vai fazer com que eu entenda se para aquela família, por exemplo, vai ser um vídeo que vai ser melhor, se para aquela outra uma experiência, se para aquela outra uma conversa. E por isso eu vou, enquanto profissional, me munindo disso, mas sempre entendendo qual é a base, né? Então, quando eu tenho aquele vídeo, por exemplo, que eu falei para vocês, né, do Comeu Tudinho, quando eu pego aquele vídeo e trago isso para a cena, para a gente poder discutir sobre, eu quero levar eles para uma discussão do que é o comer intuitivo, né? Que muitas vezes, enquanto adultos, esses pais já perderam isso. Algumas vezes, inclusive, já lutam para tentar resgatar isso, né? Já vem de uma luta ali de conseguir perceber os reflexos do próprio corpo e trabalhar com eles o fato de que eles podem preservar isso com seus filhos ou ajudar a apurar isso nos seus filhos, eu acho que é um papel muito bonito do profissional, independentemente aí do caso, né, que a gente esteja falando. Então eu consigo trabalhar isso com uma criança, por exemplo, que chegou ali porque foi com uma demanda de perda de peso, com uma criança que era uma demanda de colesterol alto, com uma criança que está ali com uma seletividade alimentar, né, que eu tô trabalhando com ela alguma expansão de cardápio. Então, eu posso falar sobre isso em vários momentos, em vários, né, tipos de caso. Então, quis trazer aqui essas informações e eu vou usar de base para discutir com vocês aqui hoje o nosso livro da nutrição comportamental. Essa daqui é a capa da primeira... Opa, vocês estão me ouvindo agora? Deu uma falhadona aqui, né? Nossa, se fosse uma queda livre, tinha quebrado os joelhinhos. Estão me ouvindo agora? Coloca aqui pra mim. Sim, né? Acho que sim. Aparentemente tudo em ordem. Fiquei off aqui uns segundinhos.
Mas vamos lá. Então, eu estava falando sobre o comer intuitivo, né? Sobre a gente poder trabalhar o comer intuitivo com as crianças e suas famílias. Na verdade, porque a gente lembrar, eu acho que a perspectiva do nosso trabalho, né? Ela tem que vir por um lado, não sei se vocês pensam assim, mas é a minha visão. A família é quem tá com a criança ali, os pais são quem estão com aquelas crianças, e não só os pais, muitas vezes avós, né, tios, outros cuidadores, mas são eles que estão com aquela criança. Então, por mais que eu, Carol, gente, eu amo fazer essa atividade direto com as crianças, eu amo interagir com as crianças, fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional, aplicar uma ferramenta de coaching nutricional infantil, né? Eu adoro essa troca, fazer uma vivência, uma oficina culinária, tipo assim, até me perguntaram esses dias aqui nos stories, né? Carol, você gosta mais, né, de trabalhar com as crianças ou com as nutris? E eu falei, gente, meu coração vibra para os dois nichos, eu adoro trabalhar com os dois nichos, mas existe todo uma questão de valores de vida, né, que me faz hoje trabalhar mais intensamente com as nutris, porque o que eu percebo é que vocês aí me ajudam com as mãozinhas de vocês a atingirem mais crianças. Eu não daria conta de ter tantas crianças tendo acesso às técnicas e ferramentas que eu crio aqui se não fossem vocês. Então, assim, isso faz meu coração vibrar e me liga muito a uma missão que eu tenho. E dentro dessa perspectiva, né, da gente atingir mais crianças, é importante a gente lembrar que, na real, no fim das contas, quem está com essa criança, na grande parte do tempo, são seus cuidadores. Então, eu posso fazer uma atividade com ela em atendimento, seja num atendimento online, seja no consultório, seja num atendimento ali domiciliar, mas eu também tenho que munir esses cuidadores, né, de estratégia e ferramenta para lidar com essa criança. Porque no dia a dia, quem está ali são principalmente esses pais, são esses cuidadores, certo? Então, eu também preciso ensinar eles sobre o que fazer, conversar sobre como fazer, porque também a gente só fala assim, é importante que você dê, por exemplo, autonomia para a criança, mas como? Como eu dou essa autonomia? Dentro do meu contexto, como é que ela acontece, né? Então, ter esses momentos também, dessas conversas com os pais, é muito importante. Tanto que quando você faz ali uma atividade, né, com a criança, é sempre importante fazer essa conexão aqui com os pais para eles darem a continuidade desse trabalho em casa, tá bom? Eu sempre gosto de trabalhar sobre essa perspectiva. Mas aí, falando dessa parte do comer intuitivo na infância, tem a abertura que vai trazer nessa discussão aqui no livro, fala assim, ó, vamos ver se vocês concordam. Estimular que as crianças participem de forma ativa da escolha dos cardápios das refeições e ou lanches, ou que cozinhem com seus pais, são maneiras de colocá-las em contato com a comida e permitir que elas desenvolvam autonomia e responsabilidade para fazer escolhas alimentares adequadas, né? Essa parte inicial aqui, ela já me traz uma sacada, porque assim, gente, todo mundo, né, acho que todas nós, em algum momento vamos indicar, leve seu filho para a cozinha, ponha o seu filho em contato com o alimento, né, dê autonomia para essa criança, por quê? Porque todas nós sabemos o quanto isso é importante, né? Mas aí, quando eu trago essa informação, sem uma explicação por trás, né? Sem a gente conseguir trazer para a família o porquê isso é importante, a gente trazer informação só solta. Às vezes a gente não consegue ligar, sabe, assim, os pontinhos para eles. E falam, tá bom, tá, vou levar, tá, entendi, é importante. Mas por que é importante? E aí que vem o nosso papel de falar, porque olha, esse contato com o alimento, né? Ele vai abrir várias experiências. Na hora que você não tá ali com a criança fazendo um estímulo, por exemplo, de come na hora da refeição, mas tá na preparação, ela vai se abrir mais a interagir, em poder preparar com você. Se você der essa responsabilidade para ela preparar, você vai explicando, compreende, para a família? Então, é sempre importante, quando vocês fizerem uma leitura, né, de um livro, de um artigo, quando verem uma live, pegarem uma informação, enfim, que vocês vão usar em atendimento, vocês não só trazerem aquela informação para a família, né, mas também fundamentarem os motivos para ficar mais claro. E uma perguntinha que eu aprendi a fazer com o coaching, né, e eu falo ali para as meninas, para elas fazerem,
é sempre a gente perguntar o que a pessoa já sabe sobre o assunto, né? O que você já sabe sobre isso? Então, quando a gente vai entrando ali na parte do comer intuitivo, se eu vou ir conversar com a família sobre o comer intuitivo, e que eu não necessariamente preciso usar esse nome, concorda? Não necessariamente eu preciso falar de comer intuitivo. Eu posso falar de respeitar os reflexos de fome e saciedade, de permitir que a criança perceba quanta fome ela tá, do que ela tá precisando naquele momento, né? De eu confiar mais na criança e tudo mais. Se eu vou falar disso com a família, a primeira coisa que eu preciso fazer é perguntar o que ela já sabe sobre isso, o que ela acredita sobre isso também. Então, essas duas perguntinhas, elas são fundamentais. E a partir daí, você começa a explicar, né, o que é, de fato, esses estímulos que você vai ajudar eles a fazerem. Então, esse contato ali desses pais com você, naquele momento da conversa, de, poxa vida, o que você já sabe sobre esse assunto? Me conta, o que você já ouviu sobre isso? Né? Para que você também não simplesmente saia dando uma série de informações que talvez eles já tenham, ou talvez você não saia dando uma série de informações que na cabeça deles a crença é ao contrário, porque talvez eles tenham ouvido em outro lugar, tenham lido em outro lugar. Então, quando você começa, assim, eu quero levar esses pais a entenderem como eu posso promover com essa criança, né? Esse contato ali com o corpo dela, com o momento, tá com fome, não tá? Como que é isso? Se eu quero levar os pais a perceberem isso, enquanto profissional, eu vou ter que, antes de levar eles até lá, entender o que eles já percebem sobre isso, o que eles já fazem sobre isso, de maneira muitas vezes intuitiva, né? Ou que eles pelo menos acreditam sobre isso. Porque senão, gente, a gente só é um veículo de comunicação única, percebe? Onde eu falo o que tá certo, o que precisa ser feito, e aí os pais recebem aquilo, mas a gente esquece que eles já têm toda uma história, que eles já têm coisas que eles acreditam, que eles já tentaram, que já falaram, que eles já vivenciaram, que às vezes já fizeram com um outro filho. E se a gente não liga todos esses pontinhos numa conversa, numa comunicação bem feita, a gente está perdendo a oportunidade muito rica, né? Muito rica de tirar informações preciosas daquela família. Concordam com isso? Faz sentido? Faz sentido? Sim ou não, gente? E eu percebo que eu tenho certeza que quando vocês viram lá no meu canal do Telegram, agora, quando eu mandei o aviso, vou fazer a live para falar sobre comer intuitivo, técnicas, né, para o comer intuitivo, que vocês vêm aqui correndo, querendo ouvir como fazer com a criança. Como ensinar, né? A gente quer saber logo qual é a técnica. Mas se a gente vai direto para esse ponto, se a gente chega direto ali, a gente está desconsiderando toda uma etapa tão importante que é essa comunicação, né, com esses pais que vão conduzir isso em casa com seus filhos. E aí, minha gente, às vezes o negócio dá errado, e não dá errado porque ele não dá certo, né? Ele dá errado porque a gente desconsiderou um passinho anterior. Compreende? A Andrea colocou aqui, né? Comunicar também é saber escutar. E é total, o tal do ditado, né? Não sei se vocês ouviam isso dos avós. Ah, mas tem uma boca e 2 ouvidos porque a gente precisa escutar mais, falar menos, né? Eu sempre lembro disso. Quando eu comecei a estudar comunicação por conta do coaching e tudo mais, né? E depois disso, fui seguindo em outros estudos também com relação à comunicação, eu fui entendendo que essa escuta ativa que a gente tanto fala, ela vai muito além, né, de eu estar ali simplesmente presente. Não é só um exercício de presença, mas é muita atenção na conversa, em ligar os pontos, em fazer boas perguntas, né? Porque muitas vezes as pessoas também, elas não conseguem trazer de saída todas as informações que você precisa. Então, fazer essas boas perguntas. E essas duas aqui em especial que eu passei para vocês, o que você já sabe sobre esse assunto, né? O que você acredita sobre esse assunto, o que você já tentou, né? Aqui o que você já sabe, o que você acredita, e o que você já tentou fazer com relação a isso, vai te dar mais muita conversa para conseguir se aprofundar no caso daquela família, tá? Sim? Faz sentido para vocês? Vamos seguir? Vamos seguir? Então, vamos lá, né? Aí eles continuam aqui no livro, ó. A abordagem do comer intuitivo sugere que o comer ali aconteça de acordo com as sensações de fome, né? De apetite e saciedade. E também, o que a gente precisa, então,
ter aqui em mente? Eu vou ter que ensinar esses pais a respeitarem, portanto, reflexo de fome e saciedade dessa criança, né? Que é muito desafiadora, algumas vezes ali para os pais, porque qual que é o ponto? A criança vai começar a comer, o que eles querem saber? Quanto que vai comer, né? Quanto que precisa comer? Nossa, eu lembro, gente, que nas escolinhas, quando as crianças iam começar a comer, as mães queriam, às vezes, que a gente contasse as colheradas que a criança comia, sabe? Então, Carol, quantas colheres comeu hoje? Pede para anotarem na agenda para mim quantas colheres ele comeu hoje. Mas não, a pergunta que chegava não era, a meu filho na hora que foi comer, ele estava feliz? Ele interagiu com a comida? Conta pra mim, como que foi esse momento da refeição? Ele estava ali interessado, né? Essas perguntas às vezes não vêm. É um horário que ele tá com fome? Não vem. É quantas colheres. Então, a gente tem que trabalhar com isso, porque é uma crença, né, que existe na cabeça das pessoas sobre agora a criança tem uma quantidade a comer. Isso você vai ter que trabalhar. Porque senão a gente não chega na parte do trabalhar o reflexo de fome e saciedade. Compreende? E aqui eu tô falando de uma criança menorzinha. Se a gente estiver falando de uma criança maior, a gente vai trabalhar com a criança, inclusive, ela perceber esses reflexos no próprio corpo. Ela entender, né, se naquele momento ela tá com um momento que a barriguinha dela tá com fome ou não. Se é um momento que, opa, agora eu já tô satisfeita ou não. Agora a minha barriguinha já não tá mais com fome. E isso, gente, vem muito também através de perguntas, né? Não é uma coisa que você vira para a criança e fala assim, sua barriguinha tá com fome hoje? Sua barriguinha tá sem fome? Não é simplesmente assim. É uma série de dias onde você vai fazendo essas perguntas para a criança e vai fazendo ela perceber. Agora tá dando o horário da nossa comida. Eu imagino que você tá com fome. Como que tá a sua barriguinha agora? Sente ela, põe a mãozinha aqui, presta atenção. Nossa, esse barulho é barulho de barriga que ronca. Geralmente, quando a barriga ronca, a gente tá com fome. E ela vai aprendendo isso. Eu lembro das crianças, né, quando a gente fazia essas práticas com eles, que em pouco tempo, de repente, eles passavam, assim, pela gente, enfim, a Nutri, eu passava ali pela merendeira e tudo mais, falei assim, nossa, agora minha barriguinha já tá com muita fome, tá dando a hora do almoço? Porque já estava prestando atenção, né, nessa questão. Do mesmo jeito, quando às vezes algumas crianças já se desligaram disso, numa idade mais avançada aí, né, crianças com 10 anos, por exemplo, que a gente vai precisar fazer esse resgate de percepção. Então, lembre-se também de com que criança, né, com que família, com criança de que idade você está falando. Isso também é muito importante. Vamos lá. E aqui, na hora que eles começam a trazer as técnicas do comer intuitivo para trabalhar o resgate das percepções aí internas de fome e saciedade, tem alguns pontos que são descritos e eu quero discutir aqui eles um pouquinho com vocês. Vamos lá? Manda coraçãozinho aí, essa é a hora de eu fazer meu merchan da live, né, minha gente? Manda coração aí, pega o avião, manda para 3 colegas Nutris para vir aqui com a gente, tá bom? Para elas poderem aproveitar esse conteúdo. Quando vocês compartilham esse conteúdo, o Instagram vai entendendo que ele é interessante para mais pessoas e vai distribuindo para mais pessoas. Se está interessante para você, distribui aí, me ajuda a chegar em mais Nutris, tá certo? Vamos lá, ó. Técnicas do comer intuitivo. A Andréia falou que lindo. É lindo mesmo, Andréia. Eu lembro deles pequenininhos. A gente acha, né, que as crianças, elas precisam estar muito grandes para elas entenderem sobre algumas questões relacionadas ao corpo dela. E eu lembro, assim, criança de 2 aninhos, malemar falando, mas que passava e fazia mãozinha assim, sabe? Barriguinha, tô com fominha, né? Porque todos os dias... é quase um ritual, do mesmo jeito que eles têm os rituais do acordar, do, né, escovar o dentinho, do tomar ali o leitinho e tudo mais. Se a gente vai ensinando isso vai virando uma prática muito do dia a dia, prestar atenção nesse reflexo. E a gente não vai ter que trabalhar lá mais à frente, né, o resgatar disso. Mas a gente nunca sabe que criança é que vai chegar pra gente. Então, se você trabalha com toda essa faixa etária, talvez você trabalhe com crianças, com famílias que você vai ter que ajudá-los a resgatar. Se você está trabalhando com a faixa etária aqui, né, mais dos primeiros anos, você vai ajudar eles a não perderem isso.
Independentemente, eu acredito que a gente consegue, com uma criança ali de fase de introdução alimentar, que sequer verbaliza ainda, né, então que não fala, a gente consegue ajudar os pais a perceberem esses reflexos na própria criança e respeitarem aqueles sinais do tipo, né, empurra a colher, não quero, vira o rostinho, começa a jogar para fora porque não quer mais, estar ali já acabou o interesse pela comida. Então a gente consegue mostrar isso. Conforme eles vão ficando um pouquinho, né, maiores, eles começam a verbalizar, começam a ver historinhas já, se ligam um pouquinho mais nos livros, a gente já consegue trazer novos elementos para o contexto para ajudá-los a começarem a identificar isso no próprio corpo, porque isso, gente, nos primeiros anos é uma coisa natural, é natural. Com ali uns 2 anos de idade, quando a gente sai, né, dessa fase do sensório motor, que é a fase da aprendizagem ali, que a gente tem, que para a criança vai ser natural respeitar o reflexo do corpo dela. O negócio vem e é isso, eu tô com fome, vou comer, não tô com fome, para, não quero mais, né? Quando eles começam a criar uma nova fase de aprendizagem, ali perto dos 2 anos de idade, que vem a parte do mundo lúdico, o trabalhar algumas técnicas e estratégias é maravilhoso para eles também passarem a perceber isso. A gente deixar eles ainda conectados, mas eles perceberem por quê. No fim das contas, eles vão lidar uma outra hora com alguém falando mais uma colherada. Eu lembro de... Ai, deixa eu contar um caso pra vocês, antes de eu continuar aqui no que fazer, né? Eu lembro de uma criança, a gente tava com uma ajudante, né, que precisou ser afastada. E aí, ela, enfim, não tava com uma condição de saúde, eu acho, ela ficou alguns dias sem ir pra escola. E a cozinheira, ela precisava de uma ajuda, né? E veio uma pessoa de fora, então uma pessoa que não tava treinada ali para no nosso esquema, né, ali de lidar com as crianças. E aí, na hora de comer, ela pegou e falou para uma das criancinhas, não, ó, vamos acabar isso daqui, só raspar esse finzinho. Aí a criança virou para ela, não é necessário, a minha barriguinha já está satisfeita. Então isso, gente, isso é muito lindo, porque quantos adultos colocam para dentro, né, não é, eu acho que a palavra é, tipo, enfiam mesmo para dentro aquilo que precisam para raspar os pratos, porque não podem deixar para fora, mas colocam para dentro de si. Então a gente tem um trabalho, eu acho que muito bonito de ajudá-los a perceberem isso, né? Ajudarem os pais a não forçarem e ajudar essa criançada a também passar a perceber quando chegar o momento. Aí vamos lá, ó. O que fazer então para trabalhar as técnicas do comer intuitivo? Auxiliar os filhos na percepção das suas motivações para comer, diferenciando fome física de outras sensações, como medo, tristeza, solidão, ansiedade, né? E eu acho que isso é um dos pontos que a gente menos conversa com as famílias, porque ele é mais sensível, né? Quando a gente fala assim, poxa vida, ajudar a sua criança a perceber, por exemplo, eu gosto sempre de usar um exemplo que para mim é tão típico e ele ficou mais típico ainda. Sabe aquele caso que vocês viram no Jardim Secreto, né? Nas nossas semanas aqui que eu mostro da Sofia. A Sofia era a minha paciente que ela não tomava água, né? Basicamente não ingeria água. Lembra dela? Vocês viram? Lembram dela? Eu lembro que a gente, além da água, trabalhou outras coisas. E uma das coisas que a gente estava trabalhando era a questão de redução dos doces. E numa conversa ali com ela falou assim pra mim, mas sempre que eu vou lá tomar, tirar sangue, né? Lá onde tem a parte das vacinas, da injeção, isso e aquilo, depois eles me dão um pirulito. E se um dia, porque a gente estava fazendo ali com ela, uma colocação de quais os docinhos que ela mais gostava, porque que era, né, ela podia comer eles normalmente, mas por que não é que todo dia a gente ia sair comendo e coisas do tipo. Justamente fazendo essa parte dela perceber que na real ela nem tinha vontade desses docinhos todos os dias. Aí ela pegou e falou assim, mas e se eu for lá, né, e tomar a injeção e eles me derem o docinho, eu preciso comer? Aí eu falei, por que você acha que você precisa comer, né? Só me conta, como assim? Ela, é porque eu vou lá e eles dão pirulito, às vezes eles dão bala, isso e aquilo. E assim, teve uma tia que falou que se eu comer passa a dor, mas assim, eu como e de verdade continua doendo do mesmo jeito. Aí eu falei, entendi, então o que você acha? Você acha que você precisa? Aí ela falou, não, mas eu como, né? Vai que? Eu falei, então, na verdade, esse é um jeito dela tentar te ajudar, mas a
picadinha já foi, já acabou, agora seu corpo vai cuidar de fazer ficar tudo bem, né? O docinho não é o que vai fazer aquilo sarar, até porque esse não é o superpoder do doce. Então percebe que às vezes a gente tem situações muito típicas, um estímulo até de um comer emocional, que vai acontecer na vida de todo mundo. Eu, Carol, você aí, Camila, a Saber Nutritivo, a Nutri Cláudia, a Raquel, vocês que estão aí me ouvindo, em algum momento vocês vão ter um contato, né, com alguma situação que vai despertar um desejo de comer algo. Seja essa situação uma situação positiva ou negativa, né? Tipo, ter de tomar uma injeção, ou então um encontro em família, onde você quer dividir aquela refeição com todo mundo. Tem muitas famílias que têm os pratos típicos, né? Nossa, o dia da macarronada, e senta todo mundo para comer macarronada. O dia do churrasco, o bolo ali da avó, tipo, na minha casa é a coxinha da avó. E aí, a gente vai criando relação com esses alimentos. Só que uma coisa é eu ter esses momentos de felicidade com aquele alimento. E outra coisa é quando eu tenho algo que me dói, algo que não me deixou tão legal assim, eu só querer ir atrás daquele alimento, né? Então, para mim aqui, um dos pontos é a gente ajudar os pais a ajudarem as suas crianças a encontrarem outras formas de também preencherem aquela situação que não ficou legal. Então, eu perguntei para a Sofia, eu falei, o que você poderia fazer, né, para o seu braço ali? Você falou que comer o doce, por exemplo, não adiantava. O que poderia te deixar mais tranquila? Uma coisa super simples. Ela virou e falou assim, olha, eles colocam lá, sabe, tipo um band-aidzinho, ela falou assim pra mim, né? Que na verdade eu imagino que é aquele típico marronzinho, assim, que todo mundo quando toma uma injeção, um negócio, coloca. Ela falou, se eu colocasse um das princesas, eu acho que eu ficaria muito melhor. Eu falei, então está ótimo. Então está ótimo. Ela tava fazendo, enfim, um acompanhamento, que ela tava fazendo muitos exames, né, minha gente? Então ela tava indo várias vezes lá. Mas compreende que, tipo, pode ser uma coisa simples, que não tenha nada a ver com a comida. Então, ajudar, né, essas crianças também a perceberem isso, conforme as coisas forem acontecendo, tá? Esse é um ponto que eu acho que aqui vale a gente complementar. Permitir que os filhos façam seu próprio prato sob supervisão de um adulto. Minha gente, esse é difícil. Esse aqui é difícil, vocês acham difícil? Eu vejo que, assim, poucas crianças fazem seus próprios pratos. Na minha conversa, no geral, seja das crianças das escolinhas, seja das crianças do atendimento, poucas fazem o próprio prato, né? E isso é tão importante para eles, porque eles vão aprendendo pouco a pouco sobre quanto colocar no prato, né? Pouco a pouco eles vão entendendo que, opa, quando eu coloco um prato, esse pratinho é para minha fome. Então, se é para minha fome, qual é o tamanho da minha fome? Minha mãe me ajudou eu lembrar se era uma fome de formiguinha ou se era uma fome de leão, né? Ah, hoje não, eu tô com muita fome mesmo, mas eu posso pegar um pouco e depois pegar mais. Eu lembro que a gente teve uma escola que eu quis colocar o sistema de self-service para as crianças, tipo, desde 3 anos. Eu queria que a criançada se servisse. E um dos pontos que sempre alegavam que não, era essa questão das crianças colocarem muita comida e ter desperdício e também dessas crianças, né, não colocarem aqueles alimentos que a gente sabe que costumam ser mais rejeitados, tipo um legume, né, por exemplo, uma verdura. Falei, tá, a gente tá aqui só no campo das ideias, né, minha gente? Vamos testar? Vamos fazer um teste, um piloto com uma sala? E aí, qual que foi o ponto? A gente fez todo um trabalho de educação alimentar e nutricional com aquelas crianças. Depois a gente ajudou elas a entenderem essa parte de reflexo de fome e saciedade. Então, eu lembro que naquela turminha, a gente perguntou quais eram os bichinhos que tinham mais fome e os que comiam muito, né? Os bichinhos que comiam pouquinho. Aí eu lembro que dos bichinhos que comiam muito, as crianças falaram da vaca, né? Eu sempre venho leão na minha cabeça, mas essa turma específica era a vaca. Aí eu perguntei por que eles achavam que a vaca comia muito. Eles falaram que a vaca tava o tempo inteiro, né, ruminando ali, o tempo inteiro mastigando. Então ela comia muito. E o que comia pouquinho era o mosquitinho, porque ele era muito pequenininho. Então a gente definiu que a fome daquela turma era a fome ou da vaquinha,
quando tava com muita fome, ou do mosquitinho. E aí a gente, antes de ir pro refeitório com eles, começava, qual que é o tamanho da sua fome? Fome da vaquinha, fome do mosquitinho, né? E eles iam falando, porque na hora que for servir o seu prato, lembra, você falou que tá com fome de mosquitinho, então põe um pouquinho, aí se o apetite abrir, volta aqui pra pegar mais, não tem problema. E, gente, era incrível, porque, assim, lógico que as primeiras semanas a gente precisa de ajustes, né? Mas com o tempo, a taxa de desperdício era pequeníssima, muito menor do que quando serviam um prato das crianças. E aí, aquele lance também do medo das crianças não servirem, a gente fazia a negociação ali de limitar a escolha. Então, olha só, você tem aqui, por exemplo, o chuchu e tem a berinjela. Um dos dois você coloca no seu pratinho. Vamos escolher? Se depois não quiser comer, tudo bem. Coloca um pouquinho no pratinho e depois, né, você pode, se qualquer coisa, deixar ali de cantinho. E eles punham, e muitas vezes eles comiam, a gente não teve problemas com essa turma. E não sou só eu. Tem uma aluna que é de Brasília, é a mesma coisa. Ela fez uma coisa linda, aliás, numa escola pública. E eles fizeram o balcão, assim, na altura das crianças, sabe? E as crianças iam passando, iam pegando, iam servindo, e elas iam ali orientando conforme essas crianças iam passando. Então, assim, a criança servir seu próprio prato, seja numa escola, ou seja em casa, vai ajudar, sim, a ela, principalmente se a gente fizer todo esse direcionamento, né? Ajuda ela a perceber a necessidade do próprio corpo. E desde muito pequena a gente pode ir ajudando essa criança, né? Dando talheres menores para eles começarem servindo, ajudando, começando às vezes com eles colocando uma das porções, não necessariamente o prato inteiro, mas pelo menos uma delas colocando ali. Então, olha quanto que você tem para conversar com esses pais, sabe? Não simplesmente falar assim, é importante que seu filho sirva o prato. Entende? Tá bom, mas meu filho vai desperdiçar. Mas ele não vai querer o legume. Mas aí ele não tem esse tempo para dar para ele servir. Você consegue parar e conversar sobre todos esses aspectos. Por isso que aquelas perguntinhas iniciais são tão importantes. Continuando, estimular comportamentos alimentares adequados, comer com calma, orientando que preste atenção nos aspectos sensoriais da comida, como gosto, cheiro e textura, e os sinais produzidos pelo corpo, ali na hora que a gente come. Poxa, gente, essa parte aqui a gente consegue fazer em atendimento, né? Eu tenho uma prática que é inclusive do nutrição comportamental também, né? Que é a meditação do chocolate. Eu acho maravilhosa pra gente fazer com crianças ali maiores de 7, 8 anos. Eu lembro de um atendimento que eu fui e uma das brigas entre a filha e a mãe era a questão do chocolate. Porque a criança queria o chocolate todo final de refeição ela queria. E aí ficava nessa briga, a mãe falava que não era todo dia e era um negócio assim, sabe? Aí no atendimento, eu falei assim, você tem um desses chocolates aqui? Tenho. Eu falei assim, eu posso servir para ela? Quero fazer uma experiência aqui com ela. E eu fiz a meditação do chocolate e ela falou, nossa, sabe que eu acho que nem vale a pena brigar tanto por esse chocolate aqui, porque o sabor dele tá meio estranho, deve estar estragado. Eu falei, então, você não deve às vezes prestar tanta atenção na hora que você come. Agora, quando você for comer, você vai comer, né, prestando atenção. E um tempinho depois, ela entra em contato e fala assim, tia Carol, eu descobri daqueles que tem em casa qual é que eu mais gosto, né? Aquele que tem um sabor que eu realmente gosto, mas agora eu como com calma, igual você me falou. Então, a gente pode fazer isso, né, com a criança numa prática, mas explicar para os pais como também expandir para outros momentos da refeição. Então, qual é o tomate mais vermelhinho do prato? Tô aguçando a minha percepção. Qual é o mais docinho, né? Qual é que tá mais crocante? Qual o alimento que tá mais macio? Qual que tá mais salgadinho? Entende? Você vai trazendo essas perguntas e aí você vai ter que munir esses pais, né, dessa comunicação para ser feita com as crianças para ajudá-los também a perceber, entendi isso daqui que eu tô comendo, tô percebendo, tô presente, né, nesse momento da refeição. Enquanto os filhos estiverem comendo, pedir que soltem os talheres a cada vez que a comida for à boca e sugerir que terminem de engolir antes mesmo de preparar a próxima garfada. Aqui também lembro de um caso de uma criança, né? E ela tava naquela fase da ludicidade, então trabalhando, nossa, sabe quando veste a fantasia e não quer tirar nunca mais? Então, tava nessa fase.
E aí, então, sempre de princesa, né? A maior parte das vezes de Frozen, inclusive. Mas qual foi o meu ponto com ela? Era uma criança que comia, e já queria o próximo prato. Se deixasse, às vezes, nessa comia 4 pratos, 5 pratos. Não era o que a gente esperava para aquela faixa etária, né? Não era o esperado. Por isso também é muito importante a gente entender o que é esperado para cada faixa etária, tá? Para aquela faixa etária não era o que era esperado, aquela quantidade. E aí, qual foi o ponto? A gente começou a trabalhar com ela esse repouso dos talheres. E era o repouso dos talheres de princesa, né? Eu não falava simplesmente, não, tem que esperar até a próxima vez. Mas entrava no mundo lúdico ali dela. As princesas deixam os talheres do lado ali do prato. Então, você vai pegar, vai comer, vai colocar o talher do ladinho, igual a princesa vai mastigar, engolir e vai pegar novamente, né? Comer e assim vai. A gente não falou pra ela que ela não podia comer aqueles pratos de comida, a gente não negou, né? Mas a gente ajustou o tempo da refeição com essa questão de deixar os talheres, e o que às vezes virava querer 4, 5 repetições, virou 2, às vezes eram 3, e a gente ia fazendo ali com ela essa lembrança do comer com calma, até que 2 pratos, geralmente, era o que ela comia, e ela se desenvolvia bem, assim, crescendo bem, e tava tudo certo. Então, isso do repousar o prato, o talher ao lado do prato, quando você liga com uma regra ali de etiqueta, diríamos assim, das princesas, é maravilhoso. Para uma criança maior, você não vai falar que é a regra das princesas, mas você pode falar justamente que é, né, como a gente geralmente faz. A gente solta os talheres, espera, conversa com um amigo, né, fala com o outro, volta ali, come de novo e assim vai indo. Vamos lá, sugerir uma pausa no meio da refeição e pedir que o filho identifique como se sente em relação à fome e à satisfação. Se ainda está satisfeito, se a barriguinha está satisfeita, cheia ou estufada, né? Essa parte aqui, gente, eu acredito que vale a pena fazer na hora, né? Por aqui, pelo menos a prática que eu tenho, na hora que eles vão pedir uma repetição. Então, como é que tá a fome? Ainda tá com fominha? Tá? Lembra a turma que eu falei da fome da vaquinha e do mosquitinho? Então, ainda tá com fominha? Tá com fome ainda de vaquinha ou tá com fome mais de mosquitinho? Pra gente saber quanto a gente vai pegar. Vamos sentir, realmente, quer comer mais? Sabe quando você sente que a criança tá começando a empurrar a comida também? Né? Perguntar ainda, como que tá a barriguinha agora? Essa comunicação ali com eles é muito importante. Geralmente, você pode fazer isso da definição dos bichinhos em atendimento. Você define com eles ali e de lá, né, os pais têm essa ferramenta para levar para casa para trabalhar. Garantir que a alimentação faça parte de uma rotina organizada e com horários regulares. Essa aqui é super importante. Então, eu vejo que uma das coisas que faz com que, às vezes, as crianças comam mais ou menos do que seria o esperado para aquela refeição é uma rotina desorganizada. Então, chega na hora da refeição, não quer comer, Carol, eu tenho que ficar insistindo, tem que ficar mais uma colherada, ou uma chinelada, ou uma chantagem, alguma coisa eu tenho que fazer aqui, porque senão essa criança não come. Mas você vai ver, essa criança não tá com fome, por conta da rotina, da última refeição que ela fez, do espaço de tempo até aquela refeição. E, às vezes, esse ajuste da rotina já faz muita diferença. Do mesmo jeito que, às vezes, a criança chega morta de fome, porque tá muito distante a última refeição, né? Então, esse ajuste de rotina é maravilhoso. A gente, inclusive, tem uma ferramenta aqui na Atitude em Nutrição que vocês podem adquirir, que é a ferramenta do relógio da rotina, né? Para trabalhar a rotina do dia, encaixando os momentos de refeição ali. Porque, realmente, eu acredito que para poder chegar nesse ponto de falar com os pais ali de reflexo de fome e saciedade, a gente também vai ter que trabalhar a rotina. Uma coisa tá sempre ligada à outra, né, minha gente? Mas vamos lá. Conversar com os filhos sobre as diferentes situações que envolvem o comer, para atender as necessidades físicas, as culturais, né, as situações sociais, diferenciando o que comemos, como comemos, falando de aniversários, de comemorações. Isso eu gosto muito de trazer na perspectiva de histórias. Então, quando a gente elucida isso através das historinhas para as crianças, é uma forma da gente mostrar, né, como que é a nossa cultura alimentar aqui, comparar culturas alimentares. Então, como é que aqui no Brasil a gente come, como que as crianças talvez lá no Japão comam, né? Por que é tão importante aqui pra gente comer ali a casadinha, arroz e feijão, né? Por que o nosso prato, aquele prato que é o nosso conhecido PF aqui no Brasil, por que ele é tão legal? Por que ele traz tantos superpoderes? Porque ele justamente tem a sua distribuição, né? Com o carboidrato ali, a proteína,
pelo amor de Deus, não vai falar assim pra criança, tá? Tô falando pra vocês, mas pra criança vai falar que tem o arroz que traz a energia, tem o feijão, né, que ajuda a gente a deixar os músculos mais fortes, enfim, você vai contando ali pra criança qual a comunicação da criança, mas mostrando pra ela como é. Mas por que que, por exemplo, num aniversário, às vezes a gente tem um outro tipo de comida que não é de todo dia? Porque é uma comida de dia de aniversário. E aí, gente, tá tudo bem ela entender que existe isso em dia de aniversário. Eu lembro de conversar, às vezes, com algumas famílias que elas ficavam um pouco aflitas, sabe? Com as festinhas de aniversário. Eu falava, mas elas existem. Você vai fugir como? Não tem como. Ir para o aniversário dos amigos é muito bom, né? Agora tá difícil, mas quando eu falava com eles, tipo, ir para o aniversário dos amigos é muito bom. E vão ter essas comidinhas lá, mas isso não é o seu todo dia, não é verdade? E assim, as crianças no geral, elas estão mais preocupadas no aniversário em brincar, em se divertir com as outras. Então, converse com ele sobre o que é comida de todo dia e que tem as comidas que são servidas lá no aniversário. Isso, né? Claro que a gente está falando aqui de uma criança que já chegou à idade de ter esse contato. Essas técnicas do comer intuitivo, então, que eu fui falando aqui, fui discorrendo um pouquinho de como eu faço, contando uns casos, lembrando que está no livro da Nutrição Comportamental, e eu quero saber o que é que você já trabalhava aí, o que é que você já fazia aí, se fez sentido para você ou não, esse nosso bate-papo, o que é que você vai aplicar essa semana? Me conta, mulherada. E ó, lembrando uma coisa, ferramenta da rotina, tá? Que eu falei, ela é uma ferramenta que ela pode ser adquirida também junto com o jogo Ai Quanto Açúcar, que é um outro material aí que dá pra gente trabalhar essa questão de conhecer um pouco o açúcar dos ultraprocessados. Então, se você for adquirir a ferramenta da rotina, lembra que lá você pode escolher adquirir junto a do jogo Ai Quanto Açúcar, porque aí ela sai por um preço melhor, tá bom? Ela tem 10% de desconto quando elas são adquiridas juntas. Aí vale a pena adquirir a casadinha. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Amando, mandaram coraçãozinho. Aí, tem dúvidas? Me conta. Ai, gente, essa parte do comer intuitivo, sabe? Da gente ter preservação, mas também resgate, eu vejo que são momentos e são aplicações diferentes. Vocês perceberam que aqui eu falei de ambas as situações, mas se você puder, se você for uma nutri que trabalha com escolas, que tem um alcance aí a muitas mães, que talvez nem todas tenham um nutricionista clínico, né, ali para chamar de seu, traga isso para a perspectiva da conversa, sabe? De que a criança, que não é as colheradas que vocês vão contar ali na escola que vão fazer a diferença para essa criança, né? Que vocês, por que é que vocês respeitam reflexo de fome e saciedade? Como é que eles podem respeitar em casa também? Por que não precisa desse contar as colheradas? Eu acho que esse serviço da Nutri Escolar, ele é muito lindo de ser mais da comunidade, né? Onde a gente consegue abrir o leque ali. Mas, do outro lado, se você é a Nutri que trabalha na clínica, se você é a Nutri que tem ali uma demanda que chega até você, tenha um momento para falar sobre isso, para entender o que eles já trabalharam, como é que eles respeitam, né? Essa questão da fome da criança, os horários, a rotina, a oferta. Ajude eles a entenderem como colocar a autonomia em prática no dia a dia, ainda que não seja servindo todos os alimentos do prato, que tem um dia que essa criança sirva, ou algum dos alimentos que ela sirva, colocando lá para a criança perceber a fominha da barriga, né? Uma fome muito grande, uma fome pequenininha, como que é isso, qual é a sensação que eu tenho. Quando a criança ficar muito tempo sem comer, essas são coisas que eu costumo falar pra mãe. A criança tá muito tempo sem comer e vem falar pra você, tô com fome, ó. Então vamos perceber como é que a gente fica. Nossa, a fome, onde que é a fome que a gente sente? Onde você sente a fome? Tá aqui, né? Que geralmente é aqui na barriga. Tá aqui, como que é? Presta atenção nela, pra quando a mamãe perguntar, você poder se lembrar dela, né? E agora, comeu, não quer mais? Vamos prestar atenção, como que é essa barriguinha cheia quando comeu? É assim que fica a barriguinha quando a gente come? Assim tá satisfeito, não precisa de mais? Então, quando a sua barriguinha estiver satisfeita, é só me falar, mãe, a barriguinha já tá satisfeita, né? Ensinar isso para eles é muito importante. E você pode fazer uma prática em atendimento, mas os pais precisam levar isso para casa, né? Você pode fazer essa prática na escola também, mas você precisa também ensinar como esses pais levam isso para casa.
compreende? Do mesmo jeito, quando a gente vai falar de fome emocional, né, a gente não vilanizar a questão de, às vezes, por uma situação de tipo, oh, tô triste, poxa vida, eu tive uma aluna que ela tava me contando, ela atende adolescentes, e aí o primeiro amor, né, ali do adolescente e tudo mais se foi, eles se acabaram ali, romperam relações, e o adolescente foi na consulta e tudo mais, e contou pra ela, né, falou que ele tava muito desmotivado, que ele não queria mais, porque, tipo, não precisava, sabe aquele negócio, gente? Lembra das paixões da adolescência da gente? Enfim, e aí, né, nessa conversa toda, ela tava tentando adequar algumas questões da alimentação com ele, e ele falou assim, mas como que eu vou fazer? Porque a única coisa que eu quero mesmo, né, é comer pra ver se isso passa. E tipo, eu não quero comer aquelas coisas que a minha mãe faz agora saudáveis em casa. Eu queria outras coisas, sabe? Por quê, né, minha gente? Porque ele já teve experiências onde, ao comer essas outras coisas, ele teve relaxamento. Portanto, ali na hora, o que ela fez? Ela falou assim, poxa, na hora eu perguntei quais são as outras coisas que você gosta de fazer. Vamos pensar outros jeitos que você teria para conseguir, né, lidar melhor com essa situação. E aí eles encontraram ali algumas coisas, ele até falou que um dos pontos era conversar com os amigos, porque estava muito distante e tudo mais, se ele pudesse rir mais com os amigos melhoraria. Então, falar sobre fome e saciedade, né, comer intuitivo, parte de emoções com os alimentos, vai envolver também a gente ouvir as histórias, tá? Por isso que lá no comecinho da live, se você chegou aqui um pouquinho atrasada, eu falei sobre a importância de ouvir as famílias, de ouvir o que eles já sabem sobre isso, o que eles já fazem sobre isso. Tá bom, minha gente? Gostaram? Gostaram? Quem gostou, manda um coraçãozinho aí, manda um coraçãozinho aí. Espero ter somado para vocês aqui hoje, tá certo? Que tenha feito sentido aqui para vocês esse nosso bate-papo. Lembrando, toda segunda-feira às 19 horas temos live aqui no Instagram e estou aberta a sugestões de tema. Mandem lá no meu direct, tá bom? Me conta no direct qual que é o tema que você quer ver por aqui. Que o tema de hoje veio de um estudo que eu tava fazendo. Tava ali lendo, eu falei, vou pegar isso daqui e levar para as meninas, que acho que vai ser já para elas conseguirem pôr em prática, né? E aí você me conta depois o que você tá precisando, uma demanda sua. Quem sabe não vira tema de live aqui, tá bom? Certo? Porque eu acredito que esse espaço é para isso mesmo, para você que tá aqui comigo ao vivo, principalmente, né? Para você poder ter as suas dúvidas supridas, tá bem? Ó, beijinhos em vocês e nos vemos na segunda que vem. Tchau, tchau!